Bom, pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui à nossa continuação sobre a aula de estruturação de projetos. E recapitulando aqui o que a gente já fez, a gente já configurou alguns dos elementos, tá? De home e login, também já configuramos o resource e agora a gente está configurando os steps. No final da última aula, eu dei uma pausa no vídeo para poder colocar aqui a referência ao dicionário de dados do login. Já fiz isso em tudo que chama XPath aqui. Então, a nossa parte aqui de login, ela já está pronta, tá? Lembrando que o login, ele está presente em todos os nossos testes, porque ele meio que é a base dos nossos testes. Então, a parte de steps do login, ela também já está concluída. Para essa parte agora, a gente já pode utilizar ela nos nossos testes. Então, a gente vai agora para a pasta testes. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, em testes, a gente não vai construir, por exemplo, uma pasta login, porque o login ele não é um teste para a gente. Em testes, a gente só vai construir pastas sobre o que for de fato um teste. E a gente construiu casos de teste nesse arquivo aqui, tá? Para voo e para visto. Então, nesse exercício aqui, a gente só vai ter pastas para voo e para visto. Mas eu só vou criar para voo, porque nesse tutorial aqui, a ideia é que vocês continuem a implementação aqui que eu comecei, tá? Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada voo, sem acento mesmo. E aqui dentro, eu vou criar o tc01.robot, tá? Vai ser o caso de teste número 1. Uma coisa, o que eu vou fazer aqui? Aqui em steps, eu vou seguir a mesma lógica do main elements, tá? Eu vou criar um main steps aqui, para que a gente não tenha que importar trocentos arquivos steps para o TC01, caso a gente utilize mais de um. Então, eu vou criar aqui também um main steps. Main steps.robot. Lembrando que esse main steps aqui, ele fica somente dentro da pasta steps e não dentro da pasta login, da mesma forma que a gente tem lá no main elements. Então, aqui vocês já sabem, settings, e usa a nossa palavrinha reservada resource. Como a gente está dentro do contexto aqui, dentro de steps, a gente só faz passar a nossa pasta, né? E o nome do arquivo. Prontinho, importado. Então, da mesma forma que no main elements, o main steps, ele vai significar essa ligação aqui, essa seta de importação aqui para o teste. Então, importando o main elements, eu consigo utilizar tudo isso aqui que eu selecionei, porque os arquivos, eles herdam. Então, se aqui eu tenho importação de biblioteca, e aqui eu tenho elementos, e importo isso aqui, então eu consigo utilizar aqui tudo que tem em Elements e em Resource. E se eu importo Steps, que já tem os outros dois, então em testes eu consigo utilizar tudo isso aqui, beleza? Então agora que a gente já tem o Main Steps, a gente vai importar o Main Steps aqui no nosso caso de teste. Deixa eu fechar isso aqui. Então, começando aqui o nosso TC01, nosso TC01 vai ter apenas uma importação, que vai trazer tudo já, que vai ser a importação dos nossos main steps aqui, tá? Lembrando que para fazer importação de pastas que não estão no nosso contexto aqui, não estão dentro da nossa pasta, né? Arquivos, na verdade, importar arquivos que não estão dentro da nossa pasta, a gente diz para o Robert que a gente está saindo, 2 vezes no nosso caso aqui, e aí sim a gente passa a pasta. Depois a gente passa aqui o nome do arquivo que a gente quer importar, que é o main steps.robot. Prontinho. E aqui a gente vai utilizar a demarcação test case, que é esse aqui, tá? E agora a gente só vem aqui e copia tudo que tem no TC01 e joga para cá. Esqueci de implementar uma coisa aqui que foi esse fechar navegador. Então a gente vem aqui, copia essa keyword
e ela vai para o login steps, porque ele é a base também, né? Vai executar sempre depois do nosso teste. Então, a gente tem isso aqui, porque depois de cada teste, né? Todos os testes aqui, ele tem esse fechar navegador. Então, ele vem aqui para o login, que a gente vai utilizar como a nossa base de início e fim de todos os testes, tá? Então, a gente tem o TC01 aqui. O que a gente vai fazer agora aqui, eu vou limpar até o meu terminal e vou fechar isso aqui, é verificar se a nossa importação deu certo. Então, eu vou tentar executar aqui esse teste, esse TC01, para ver se o que a gente importou, as ligações que a gente fez, estão corretas. Então, para isso, o comando que você já conhece em Robot, -d results, para ele criar a pasta de resultados, e aqui a gente passa o caminho da nossa pasta que está o teste. Então, a gente precisa passar o caminho do nosso arquivo aqui. Lembrando que ele está na pasta PHP Travels, então a gente precisa entrar em teste, entrar em voo e assim encontrar o arquivo, dessa forma aqui. Porque a gente está em PHP Travels, então para encontrar o TC01, a gente precisa entrar em testes, depois em voo. Vamos dar um Enter aqui e ver se deu algum problema. Já iniciou o teste, então a nossa importação aqui ela foi um sucesso. Tá tudo certo. E ele já executou nosso teste aqui. E a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, percebam agora que ele quebrou aqui. Tá? Por que ele quebrou? Porque a gente não implementou essas keywords aqui, ó. Essas keywords aqui têm relação com o voo. E a gente não criou nem elements, nem steps para voo ainda. Apenas os testes. Então, vamos implementar isso aqui. Tá? Então, vou fechar isso aqui. E a gente vai implementar agora os elements de voo. Cria uma pasta aqui, chamada voo. E dentro dela, a gente vai criar um arquivo chamado... Opa, peraí que eu criei em login. Não quero criar em login, eu quero criar em voo. New file, voo elements.resource. Prontinho. Vou colocar aqui o padrão que vocês já sabem, variables. Vou criar meu dicionário de dados para voo. E vou adicionar as informações aqui. Para adiantar o vídeo, eu vou pausar, colocar as informações aqui e já volto. Prontinho, pessoal. Estou de volta. Já adicionei tudo aqui. Vou salvar. E a minha parte de Elements do voo já está pronta. Já que a gente adicionou o novo Elements, não esquece de chamar ele aqui no nosso Main Elements, porque para utilizar ele no Steps, perdão, a gente precisa chamar ele aqui. Então, a gente chama ele aqui. Prontinho. A gente terminou com ele aqui por enquanto. Agora, a gente vai construir os nossos steps referentes a voo. Então, a gente vem aqui e vai criar uma pasta chamada voo. O resource a gente não precisa configurar porque é só informações base. Se a gente quiser mudar, por exemplo, a URL base, o tipo de navegador, ou se a gente quiser mudar aqui os dados do teste. Então, a gente não precisa mexer aqui, tá? Vamos deixar isso aqui aberto, porque a gente vai precisar disso aqui. Então, vou fechar o Elements e vou vir aqui na minha pasta Voos e vou criar o meu voo steps.robot. Aqui, da mesma forma que está aqui, ó, eu não preciso nem escrever de novo. Vocês podem vir aqui em Login e copiar as importações, porque elas vão ser as mesmas para todos os steps, tá? Então, pode colar aqui. Só faz a marcação aqui de keywords. E agora a gente vem aqui e todas as keywords que a gente tiver pronta para o TC01, a gente copia aqui. E nesse caso, é esse aqui e esse aqui. Então, a gente vem aqui em Voo Steps e joga aqui. Lembrando, novamente, a gente precisa marcar aqui, referenciar ao nosso dicionário de dados. E a gente precisa se atentar, é um lembrete para vocês novamente. Se atentem a verificar em qual elements tá as nossas variáveis.
No caso desse avôs aqui, que ele é referente a isso aqui, ó, ele fica na parte de home. Então, a gente vai abrir o home elements aqui e vai pegar o home e copiar. Tá vendo que o avôs fica aqui, porque faz parte do menu? Então, a gente vai referenciar ele aqui. E aqui já faz parte, né, do Elements de voo. Então, a gente já pode abrir o voo Elements aqui. Já temos aberto, na verdade. Copiamos esse voo aqui e vamos referenciar ele aqui. Lembrando que é só colocar o nome da variável do dicionário de dados na frente e depois do ponto, qual informação a gente quer chamar lá da lista. Uma coisa importante que eu não mencionei é do porquê utilizar dicionário de dados e não utilizar variáveis. Porque aqui a gente pode ter inputs com o mesmo nome. Por exemplo, a gente também pode ter um input volta lá na parte de visto, por exemplo. Então a gente teria duas variáveis input e volta, o que não seria muito legal porque daria conflito. Mas nesse caso aqui, se eu tiver esse mesmo input e volta, tanto em voo quanto em visto, eu teria voo.input volta, visto.input volta. Então eu já não tenho aquele conflito, né? Por isso que é muito mais organizado utilizar dicionário de dados quando a gente está trabalhando com muitos elementos do que ficar criando uma variável para cada XPath, beleza? Então voltando aqui ao voo steps, acho que a gente já finalizou isso aqui, tá? Já está finalizado, já informamos tudo. O que a gente precisa fazer agora é chamar o nosso voo steps aqui no main elements. Main steps, perdão. Então a gente vai colocar aqui voo steps.robot. Prontinho. Já está importado aqui, tá? Então a gente não precisa chamar de novo. Só rodar agora e ver se deu tudo certo na nossa construção. Prontinho, deu tudo certo aqui na nossa construção. Então, a gente já finalizou aqui a construção do primeiro caso de teste. Deixa eu fechar aqui para ficar organizado. Lembrando que vocês precisam criar agora esse TC02 e também a parte de visto. Como o TC02 ele tem relação com voo, então vocês vão construir ele aqui dentro de voo. Já para o visto, ele não faz parte do contexto de voo. Então, vocês precisam criar uma nova pasta para Elements e também uma nova pasta para os steps e para os testes também, porque são contextos diferentes. Lembrando que a gente tem que organizar por contexto, né? Elements, a gente organiza por página. Steps, a gente vai organizar por contexto, assim como o teste, tá? E o teste por contexto, como eu acabei de falar. É importante a gente ter isso em mente. Então, quando vocês forem criar o TC02, é aqui dentro de voo mesmo. E o TC03, que não precisa chamar TC03 porque ele vai estar dentro de outra pasta. Ele pode ser o TC01 de visto. Também não tem problema, pode ser o TC03. Tá? O nome do teste depende muito de como você está organizando o seu projeto. Lembrando que essa aqui não é uma forma perfeita de organizar o projeto. Obviamente que você pode adaptar do seu jeito e adaptar de acordo com o projeto. Não vai existir nada 100% igual, mas essa aqui é uma forma excelente de se organizar os casos de teste. E aí você pode também colocar suas tags, pode ir colocando aquelas formas de execução que eu ensinei para poder vocês organizarem seu teste da melhor forma que vocês quiserem aí, tá? Lembrando que fica de exercício para vocês continuarem a implementação dos testes, construírem o TC02, o TC03, né, criar a estrutura para isso, e também finalizar a implementação. Vai ser um exercício muito bacana para vocês fazerem. Então, vamos recapitular aqui
o que a gente já fez até agora. E vamos ver aqui. A gente transformou esse arquivo aqui em uma estrutura, tá? Então, dentro de Elements, a gente tem os elementos separados por página. Então, a gente tem os elementos da Home, Login e Voo, todos esses em dicionário de dados, que eu já expliquei o porquê, que é melhor de usar do que variáveis. E todos esses elementos aqui, eles são chamados no main elements, para que fique uma forma mais organizada, até porque, de acordo com o nosso diagrama aqui, todos os elementos são chamados em steps. Então, para a gente não ter que chamar 500 arquivos em steps, a gente unifica ele todo no main elements e chama somente o main elements em steps. Então, com isso, a gente cai aqui nos steps, em que a gente tem também steps de acordo com o contexto. Então, se a gente tem os steps para login aqui, a gente tem as importações tanto do main elements, como também do resource. Vamos passar pelo resource rápido aqui. O resource, ele é onde a gente vai colocar as configurações principais do teste. Quais bibliotecas a gente vai utilizar. Então, tudo que a gente for utilizar de biblioteca, a gente importa aqui. A gente coloca as variáveis gerais, como por exemplo, a URL que a gente vai utilizar, a URL base, também o navegador que a gente está utilizando e os dados de teste, tá? A gente pode armazenar aqui também, se forem dados gerais, tá? Se forem dados específicos do teste, nada impede que a gente chegue aqui, ó, e crie uma seção chamada Variables e crie aqui dentro variáveis específicas para aquele cenário de teste, tá? Não tem problema. Se o TC01 tiver particularidades, a gente pode colocar as variáveis aqui também, chamar nos steps, por exemplo aqui, é sobre voo, a gente cria as variáveis aqui, chama nos steps, que vai funcionar tranquilamente, tá? Podem fazer isso. Voltando aqui, né, pra gente não se perder, a gente tem os settings, que vai também ser chamado aqui nos nossos steps, tá? E essa é a parte básica aqui da nossa importação, dessas duas setas. E depois disso, a gente tem a construção dos steps, que são de acordo com o contexto. Nesse caso aqui, a gente tem ações para login e para voo, e todos eles são organizados aqui no main steps. Seguindo a lógica dos elements, para a gente não ter que chamar 50 mil arquivos dentro do TC01, a gente chama um só, que fica muito mais organizado. Beleza? Então, essa é a estrutura básica aqui. Eu sei que de início ela é um pouco complicada, mas se for o caso, assistem essa aula aqui mais de uma vez, né? Eu sei que são 2 vídeos, são um pouco cansativos, mas vejam mais de uma vez, porque é extremamente importante que vocês consigam entender. Qualquer dúvida também pode ir mandando nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder todos os comentários e ajudar vocês nas dúvidas, mas a estrutura que a gente vai utilizar aqui, que eu recomendo bastante e que vocês podem adaptar, é essa aqui. Continuem o exercício, tá? Façam a implementação do resto dos testes, criem mais estruturas aqui, né? Criem mais pastas, implementem o teste. Vocês são livres para fazer isso aqui nesse site do PHP Travels. Podem encontrar aqui, podem fazer testes para o tour, para o carro, para o hotel, enfim. Usem a criatividade para poder ir crescendo aqui esse projeto, que vai ser um bom exercício para vocês. E se você chegou até aqui e já está conseguindo construir projetos de teste, projetos de automação aqui, né, bem estruturados, como está dessa forma aqui, coloca lá no LinkedIn, faz uma postagem e marca, pode me marcar para eu conseguir ver que esse vídeo está ajudando vocês de alguma forma, tá? Então, por essa aula é isso. Obviamente que depois que vocês finalizarem, podem apagar esse arquivo aqui de dentro da pasta e só deixar essas outras pastas, podem apagar tranquilo, tá? Nesse caso eu não vou apagar porque ainda falta implementação, mas podem apagar tranquilamente. E por essa aula aqui é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima. Um abraço.